Boa noite, tudo bem? Nós vamos apresentar agora o sistema de registros assistenciais para geriatrias e home care. Esse sistema ele é desenvolvido pela Bem Cuidar Desenvolvimento e ele foi trabalhado ao longo dos anos pela equipe para tentar atender as demandas das instituições de uma forma prática, segura e que agregue valor aos serviços de cada instituição. Vamos começar aqui a tela inicial do modelo de apresentação. No local do logotipo e desta apresentação da Bem Cuidar Desenvolvimento, no sistema padrão, estariam aqui as imagens e o logotipo do residencial geriátrico. Posteriormente, nós temos a página de residentes. Na página de residentes, nós temos um navegador que nós podemos levar diretamente à lista de pacientes, que estarão distribuídos, se for primeiro, segundo, terceiro andar, ou se for só térreo ou anexo, como for a configuração de cada casa. Isso é customizável. Então aqui tem o navegador, que a gente pode ir direto para o andar que deseja, onde estarão elencados os pacientes da casa. Essa ordem fica em ordem alfabética, como o padrão é aqui nome do residente, ele está aqui por primeiro. Eu fiz o cadastrinho de um único paciente, Arnaldo Antunes, que é com A, mas AR fica depois de AQ, por isso ele está aqui no final da lista. Aparece também o horário que ele foi alterado. Eu vou entrar aqui no paciente para que vocês vejam como é a apresentação do residente. Nós temos aqui, então, o cadastro do residente. É um cadastro que inclui a foto, nome, data de nascimento, grau de cuidado. O grau de cuidado ele aparece aqui, ó, e ele altera conforme a gente vai mudando o grau de cuidado do residente. Como eu estou aqui na demonstração, eu só posso visualizar, não tenho como alterar. Mas os gestores da casa têm autonomia para fazer essa edição aqui. Tem aqui dados de admissão, antecedentes clínicos, sinais vitais, o exame físico, nutrição, escala de Braden, escala de Morse. Essas escalas são alteradas pelo enfermeiro, que define a sua rotina, se vai fazer essa avaliação semanal, mensal, quinzenal. Cada casa tem a sua própria rotina. Porém, o que é registrado pelo enfermeiro aqui apresenta-se aqui no cadastro como um número relativo, e também no sistema ele apresenta um gráfico para que seja anexado ao prontuário. Deixa eu só mover isso aqui. Para que seja anexado ao prontuário do paciente, ou à porta do quarto, enfim, o que seja mais interessante para cada residencial. A escala de Braden, para quem está assistindo e não tem o entendimento, que é uma escala muito comum para o enfermeiro, predizer o nível ou o risco de desenvolvimento de úlceras por pressão pelos residentes.
escala vai de 0 a 23, e quanto maior o número dessa escala, menor é o risco do paciente. Também ali naquela ficha de cadastro nós temos a escala de Morse, que também gera um gráfico que vai de 0 a 130. Quanto menor esse número, menor o risco do paciente de quedas. Essa é uma escala que também é bastante utilizada para geriatria e gerontologia, que é o risco de quedas dos residentes, enfim, né? Então aqui no cadastro, o enfermeiro vai modificar as variáveis e o número vai modificar e o gráfico vai alterar automaticamente. Voltando para o sistema, então. Então, para fazer a alteração de cada residente, é só clicar no nome dele 2 vezes que ele vai abrir aqui no lado, como abriu o Arnaldo Antunes. Eu vou fechar o Arnaldo. Ok. Terminando de fazer o cadastro do residente, nós vamos aqui para o dashboard, que é o nosso painel de controle. Nosso painel de controle, ele apresenta os formulários assistenciais, os relatórios assistenciais, os formulários administrativos, a parte administrativa e a gestão do sistema. Eu vou depois estar mostrando individualmente cada um dos recursos do sistema. Lembrando que nós temos o sistema básico e o sistema Pro. Depois eu explico a diferença de cada um, tá? E então, né, aqui a gente navega como na outra parte. Ó. Temos várias coisas para mostrar para vocês aqui. Desde regimento IPOPs, relatórios, tudo isso aqui eu vou fazendo vídeos para que vocês possam estar visualizando as funcionalidades, para ver como fazem e alteram esses dados, tudo vai ficar bem claro para vocês aqui nesses tutoriais. Depois nós temos o aplicativo. Aqui eu vou apresentar o aplicativo modelo para vocês. O aplicativo ele vai estar disponível na Play Store e na Apple, se for interesse da instituição. Eu estou fazendo aqui o on-time do nosso modelo. O aplicativo ele é destinado a smartphones, não tablets, apenas smartphones. E no aplicativo ele vai ser utilizado essencialmente pelo técnico de enfermagem para fazerem os registros essenciais ao cuidado de enfermagem na beira do leito, sem precisar ir até um sistema, sem precisar sentar num computador para fazer o registro. Eles terão a lista de residentes e aqui farão os registros de enfermagem. Clicarão no registro de enfermagem, abrirá o realizar registros. Aqui no realizar registros, nós teremos o formulário, onde eles vão escolher o nome do paciente. Terá a lista de pacientes da instituição. E aqui eles acompanharão os registros em tempo real. Na verdade, tem um delayzinho de 5 minutos entre o registro e o aparecimento aqui no nosso acompanhamento. O que ele vai acompanhar aqui? As avaliações, os sinais vitais, a quantidade de água que foi administrada ao residente, a higiene, a quantidade de fraldas que foi utilizada, medicações, enfim, uma série de recursos que vocês vão ir vendo ao longo dos tutoriais. Essa é só uma apresentação básica para não ficar muito longa. Depois, eu também devo falar que no recurso Pro do sistema, nós temos aqui o leitor de QR Code.
para ler a pulseira dos residentes